Então vamos lá, pessoal. Bom dia. Eu sou o Luiz Otávio, eu faço parte da Licorp. E continuando aqui com as videoaulas dos jogos, essa semana a gente vai para o jogo dos Sete Erros, que é um jogo bem conhecido, mas eu vou passar uma visão geral aqui de tudo que a gente vai ter nessa aula. Então, aqui na introdução, a gente vai ter a proposta e a recapitulação. Então, na proposta, eu vou dar uma jogadinha no jogo para mostrar para vocês como que está funcionando. Explicar basicamente qual que é a lógica, mas apesar de ser um jogo bem conhecido, eu acho que vai ser tranquilo. Aí a gente vai ter a recapitulação, que é aquilo que a gente tem toda a aula, para mostrar o que a gente usou mais, como que a gente usou, as variáveis, movimentos e afim. Aqui no que devemos cumprir é basicamente todas as etapas que a gente precisou para no final ter um jogo funcional. Então, a ideia é mostrar aqui tudo que a gente precisa para no final ter o jogo dos sete erros propriamente funcionando. E o último passo aqui é ter o passo a passo de como que a gente fez de forma mais detalhada, mostrando como que a gente foi definindo as coisas e adicionando as coisas no Scratch. Então, eu vou começar aqui pela proposta. Então, eu vou abrir o jogo aqui e começar ele. Como vocês podem ver aqui no começo, tem o aviso do gatinho, as explicações como que vai funcionar o jogo e como jogar. Mas é basicamente um jogo de sete erros comum. A gente vai ter uma imagem certa e uma imagem errada, e conforme a gente for encontrando os erros, a gente vai clicando neles, os erros indo sendo encontrados. Então, quando a gente encontra todos, aparece uma mensagem aqui do gatinho novamente e a gente passa de fase. Isso vai ser assim para todas as fases até o jogo se encerrar. Então, para não ficar muito longo, eu não vou jogar todas as fases. Então, a proposta é basicamente essa, é um jogo de 7 erros comum, acho que não vai ter problema. E agora a gente vai para a recapitulação. O que a gente usou bastante aqui, por exemplo, começando aqui do começo, é o movimento. Então, por exemplo, a gente usou bastante o Vapara para mexer nos erros, para mexer no erro de retorno visual também. Então, a gente usou bastante movimento nesse jogo. Na aparência, a gente também usou bastante, tanto para ali no começo do jogo, para o Diga, para aparecer ali as primeiras mensagens, o Mostre e o Esconda, que a gente usa em basicamente todo o jogo. Também ali para mudar o cenário, então a gente aqui, movimento e aparência, a gente usou bastante. Passando para evento, a gente também usa bastante. Tanto aqui a gente já começa com um, que é quando o evento é publicado. Depois a gente tem o transmita, o quando receber. Os erros também tem eventos, então é uma coisa que a gente usa bastante. Passando agora para variáveis, no caso a gente vai ter duas, que vai ser cenário atual e contador de erros. O cenário atual vai ser para ter controle de que cenário que a gente está no momento, que vai ser uma coisa bem importante. Quando a gente vai explicando o jogo, vocês vão ver. E o contador de erros, que é responsável para armazenar a quantidade de erros que o usuário já encontrou naquela fase. Então, a gente vai usar eles para isso. Foi as duas que a gente criou. E a gente também tem o Mude cenário ou adicione também, que a gente usou aqui no jogo, que também foi bem importante. Então, da parte da recapitulação é isso. Agora a gente já pode ir aqui para o que devemos cumprir, quais são as etapas que a gente precisa para ter o jogo dos sete erros. Então, como vocês podem ver ali no início do jogo, a gente teve o gatinho falando. Então, sempre que iniciar, a gente precisa ter uma explicação, e isso é uma parte importante do jogo. Então, o início aqui a gente já tem a explicação. Depois, mostrar as três fases. Então, no caso aqui, a gente quer que seja uma coisa procedural. Então, no caso, ele joga uma fase, vai para a segunda, joga a segunda, vai para a terceira. Então, a gente precisa de uma forma de apresentar essas fases de forma contínua para o usuário, para ele jogar uma de cada vez e ir terminando o jogo. Então, a gente precisa separar essas fases. A gente aqui separou por cenários, mas a gente precisa separar essas fases e ir mostrando. Então, depois que a gente mostrar as fases, a gente tem a exibição, as marcas de erros e contabilizar os erros. Que é basicamente a lógica principal. Porque se a gente tivesse duas imagens aqui iguais, não teria jogo, né? Então, a gente tem aqui uma imagem certa e uma imagem errada. Nessa imagem errada aqui, a gente precisa distribuir alguns erros, que no caso são esses atores aqui. Então, a gente distribui eles pelo cenário. Conforme a gente for clicando, a gente precisa que esses atores interajam com o usuário.
Então, no caso, sempre que a gente clicar num erro, o usuário tem que ter algum tipo de retorno para saber se ele achou um erro ou não. Então, é assim que a gente vai contabilizar também e também adicionar ali na nossa variável de contador de erros. A gente também tem a mudança de cenário quando todos os erros foram encontrados, que é aquilo que eu mostrei para vocês. Encontrou todos os erros, a gente vai para o próximo, para aí sim a gente ter aquela ideia de progressão que a gente tem. Então, passou, a gente muda para o próximo cenário. Então, e por último, como a gente tem ali as três fases, no final da terceira, em vez de mudar para a próxima fase, a gente tem o encerramento do jogo, que vai funcionar ali bem parecido com o começo, que vai ser o gatinho apresentando o final do jogo e dando parabéns por ter jogado. Agora a gente vai para o passo a passo, e a gente agora vai detalhar melhor como que a gente fez cada coisa. E eu vou começar, apesar de já ter explicado um pouquinho ali das variáveis de forma mais superficial, eu vou explicar como que a gente definiu as variáveis e os cenários. Então aqui, como eu disse, a gente tem duas variáveis que a gente precisou criar, então aqui pelo meio do criar uma variável. Então a gente criou duas, o cenário atual, porque a gente sabia que ia precisar controlar em que cenário que o usuário está no momento, porque isso vai afetar os erros lá, quando a gente for explicar a mudança de fase, vocês vão entender melhor. E o contador de erros, porque a gente sabia que precisava armazenar durante o cenário que o jogador tá, a quantidade de erros que ele já encontrou. Porque senão ele ia encontrar os 7 erros e não ia dar nenhuma diferença, porque seria só um retorno ali visual, mas não está sendo armazenado em lugar nenhum. Então a gente precisa tanto o cenário atual e quanto o contador de erros sejam armazenados e a gente possa usar eles de alguma forma. Então é para isso que a gente usa eles como as variáveis. Nos cenários aqui, a gente vai ter 4 cenários. 3 vão ser de fases e o último aqui é mais para lá no final do jogo, para ser uma forma de não ficar um cenário ali no fundo enquanto ele encerra o jogo. Então, aqui no caso, a gente vai ter 3, e vocês podem perceber que o cenário composto por duas imagens, não são dois cenários que a gente junta em uma tela. Na verdade, é um cenário só, que ele é composto por uma imagem certinha e uma imagem que tem erros. Então, é basicamente isso, elas não são separadas, isso é bem importante de entender. Que o nosso cenário, a gente adiciona ele já como uma imagem com dois elementos. Então, isso a gente também encerra as variáveis e cenários, e agora os nossos atores. Obviamente, a gente tem o nosso ator principal aqui, nosso gatinho, que acompanha a gente em todos os jogos. Então, a gente tem aqui ele adicionado da forma comum, como a gente já adicionou nos outros. Aqui a gente tem essas bolinhas brancas, que vão ser os erros que a gente distribui pela tela. Então, vão ser os atores que vão ser responsáveis por receber o clique, no caso, e saber quando que alguma coisa foi clicada ou não. E o erro é para dar aquele retorno visual. Então, por exemplo, quando ele for achado, ele vai precisar ser mostrado, porque a gente precisa que tenha algum tipo de retorno para o usuário saber o que ele está fazendo ou não. E essa forma de adicionar os atores é normal, a gente sempre pega alguma imagem, no caso aqui foi uma bolinha vermelha com X, e adiciona ele como ator para a gente poder interagir com eles durante o jogo, porque se for só uma imagem, a gente não vai conseguir interagir. Então, passando aqui, definimos os atores. Agora a gente vai definir o início do jogo. O que a gente tem no início do jogo? Aqui, no nosso ator principal, o que acontece lá no começo? Quando o jogo começa, a gente precisa que o gatinho vá aqui pro final. Vocês podem ver que ele fica mais aqui no cantinho. A gente muda o cenário para Van Gogh, que é a nossa primeira fase, e a gente transmite o cenário 1. Depois desse cenário 1 aqui, esse evento vai ser recebido pelos demais erros, ele é bem importante. Vai ser basicamente a forma com que a gente vai controlar como os erros aparecem. Mas isso a gente explica mais para frente. A gente muda o nosso cenário atual para 1, para a gente começar a ter controle pela variável do que está acontecendo no jogo. Porque, por exemplo, se a gente não avisar o cenário atual aqui, que ele está em 1, ele vai continuar em 0, que é o valor que se inicia lá. Então, a gente precisa ir avisando conforme há alterações nas variáveis, no jogo, e a gente precisa que essas alterações reflitam nas variáveis, a gente precisa ir avisando elas.
Então aqui no caso a gente muda o cenário atual para 1 e a gente também muda o contador de erros para 0, como no caso o jogador acabou de começar, então não tem nenhum erro no jogo ainda. Por último a gente tem um bloquinho aqui só de aparências, que vai ser o mostre e no final o esconda, e entre eles a gente vai ter o diga, que é aquela primeira explicação que a gente tem do gatinho. Então é basicamente isso que a gente tem pro início do jogo, e que a gente vai começar com esse cenário com um gatinho apresentando o jogo. Então, a seguir, a gente vai explicar melhor um pouquinho sobre propriamente a lógica do jogo, de exibição e como que a gente vai interagir com eles, também como que a gente vai terminar o jogo e passar as fases para conseguir terminar o jogo. Então é basicamente isso e depois a gente continua as demais lógicas. Oi pessoal, meu nome é Diogo, eu sou um dos membros da L-Corp e agora eu vou estar concluindo aqui o jogo com vocês. O Luiz Otávio ele já explicou sobre a introdução, né, a proposta, a recapitulação, o que a gente deve cumprir e o começo do passo a passo. Então agora a gente vai falar sobre mais os pontos-chave da lógica do jogo em si. A gente vai falar sobre a exibição dos erros, a interação com os erros, a lógica de passagem de fases, né? Vocês viram que quando ele jogou a gente tinha 3 fases, então a gente vai mostrar como que a gente passa para cada um deles e definir por fim a nossa lógica de encerramento. Beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos lá para o nosso Scratch para a gente tentar cumprir aqui esse quarto tópico, que é da lógica de exibição dos erros. E vamos começar explicando como que vai funcionar, né, a nossa exibição, o que a gente pensou para isso. Vocês podem notar aqui embaixo nos atores, onde está o meu mouse, que todos os erros eles vão ter basicamente ser compostos por um par de atores. Um primeiro, que é uma bolinha branca, que é o erro e o número, e o segundo, que é um X, para marcar que o erro foi encontrado. Vão ser sempre esses pares de atores. Como que a gente vai funcionar com a exibição deles? Só para ver, vocês já viram jogando, mas eu devo mostrar mais uma vez aqui, eu estou no primeiro. Então se eu clicar em erro 1, só para saber onde que ele está aqui no meio. Quando eu clicar, esse é o primeiro erro do par. Então quando eu clicar nele aqui, ó, cliquei, vai aparecer o vermelhinho, ou seja, vai renderizar esse aqui na tela. Como que a gente fez essa lógica de exibição, né? Primeira coisa que a gente vai pensar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é decidir onde eles vão aparecer. Porque vocês veem aqui que a gente tem os 7 erros aqui, né? E dentro desses 7 erros a gente vai ter 3 fases. Então a gente precisa pensar que sempre que a gente trocar de fase, a gente tem que mandar esses erros para alguma localização. Como que a gente faz isso? Você vai aqui em cada um dos seus erros, sem ser o erro do X, que é a marcação, cada um dos locais dos erros, que são essas bolinhas brancas, e você vai adicionar o local deles naquele determinado jogo. Então você pega aqui pelas coordenadas, você consegue acessar as coordenadas aqui, ó. Então você vai arrastando a bolinha. Quero botar a bolinha branca aqui no cabelo dele, quero que o erro esteja aqui. Então você arrasta até aqui, certo? Pega as coordenadas daqui, e aí quando você receber esse cenário, no caso o Van Gogh é o cenário 1, né? A gente já falou sobre os cenários, você coloca para ele ir para essa posição. Então quando a gente mudar de fase e for para o cenário 2, a gente vai esconder esse erro e vai mandar ele lá para a localização do erro 2 no cenário 2. Ou seja, quando a gente vier para o outro cenário, o erro que antes estaria aqui, por exemplo, vamos supor que no outro cenário eu quero colocar esse mesmo erro aqui, o erro 2. Então ele vai se movimentar de lá até aqui. Deu para entender como que vai funcionar essa parte? Então, vai ser assim que a gente vai conseguir definir a localização desses erros. E no erro X, essas coordenadas, toda essa questão das visualizações de quando você mudar de fase, manda o erro para lá. Mudei de fase de novo, manda o erro para cá. Elas devem ser espelhadas. Então, se eu pegar o erro 1x aqui, que é esse x que apareceu aqui, vocês vão ver que as coordenadas dele são espelhadas, ó. 125 menos 81 no cenário 1, 125 menos 81 no cenário 1. Porque eles são, todo erro, lembra, ele é composto por um par de atores, então eles precisam bater na mesma localização. A única diferença é que eu vou falar daqui a pouco, eles vão ter regras de interação que vão depender dessa exibição. Ou seja, quando o cara clicar no erro 1, que é a bolinha tem que esconder e tem que aparecer o xizinho. E aí esse xizinho não é mais clicável, porque ele já encontrou aquele erro. Mas esse é um tópico que a gente vai falar daqui a pouco. Então, por enquanto, vamos nos restringir a essa parte aqui. É importante vocês entenderem como que funciona a nossa exibição, para que a gente consiga falar agora sobre a interação, que é a próxima parte. E bom, pessoal, beleza, agora a gente já entendeu como que a gente vai exibir, como que a gente troca da bolinha branca, que é o erro clicável, para o X, que é o exibidor de que o erro já foi encontrado, a gente já sabe como que a gente mostra isso. Mas tá, como que eu sei como que eu vou fazer a questão da lógica da interação, ou seja, para eu clicar no erro e ele fazer toda essa lógica de trocar a exibição dos erros? É muito simples. Eu vou pegar o erro 1 de exemplo, porque essa lógica ela é reaplicável a todos os erros, então só para que a gente não se estenda muito no tutorial, porque esse jogo é mais complicado, eu vou falar sobre o erro 1. Só vai precisar adicionar esse bloco de código aqui, ó.
como que ele vai funcionar? Quando este ator for clicado, a gente quer que ele esconda, certo? Porque a bolinha branca vai se esconder. A gente quer adicionar 1 ao contador de erros, que é a nossa variável de contador de erros. E a gente vai transmitir para o resto do jogo que ele achou o erro 1. Beleza. Agora aqui no erro X, você vai ter que adicionar este bloco de código aqui. E também não é nada absurdo. Quando a gente receber achou 1, ou seja, quando eu clicar no erro 1, quando eu cliquei na bolinha branca aqui, ele vai transmitir para o resto do jogo que eu achei 1. Esse erro X vai pegar esse evento, certo? Ele vai guardar esse evento, ou seja, quando eu receber achou 1, ele vai mostrar. Lembra que a gente escondeu a bolinha branca no outro? Então aqui a gente vai mostrar. Então é assim que a gente vai trocar a bolinha branca pelo X vermelho e vai transmitir checar fim de jogo. Checar fim de jogo, a gente vai falar mais pra frente, aqui na lógica de encerramento. Então eu não vou me estender muito, mas é assim que a gente vai checar para ver se ele já cumpriu aquela fase. Então, como é bem simples, essa mesma lógica você reaplica para todos os outros erros. Então, exemplo do erro 2 que está no nariz dele aqui. Quando eu clicar no nariz dele, então, aqui ele vai esconder. Vocês viram que já virou a bolinha vermelha, né? Mas ele iria esconder. Adicionar 1 no contador de erros. Transmitir a show 2. E assim como já tinha explicado, o erro 2 vai pegar esse evento a show 2 aqui. Vai mostrar, ou seja, ele vai aparecer aqui. E vai checar para ver se o cara já foi para a próxima fase. Viu como essa parte é muito simples? Então a gente já marca ela completa. E agora a gente já consegue ver sobre a lógica da passagem de fases. Ou seja, como que a gente vai fazer com que o nosso jogo saiba se quando eu encontrar 7 erros, ele mude a fase e faça aqueles resets de exibição que eu expliquei. Que é mover os erros de um cenário para o outro lá, para que a gente consiga ter essas localizações da maneira correta para que ele possa jogar a próxima fase. Então vamos lá. Tá. Então é o seguinte. Vou passar aqui de novo para o nosso navegador. E vamos aqui no ator 1, que é o nosso ator do gato. Lembra que a gente já está seguindo um padrão de colocar as regras cruciais ao funcionamento do jogo no ator principal. Então você pode fazer isso ou você pode adicionar em outro tipo de ator aí, vai da sua preferência. Agora, pessoal, a gente vai falar desse segundo blocão de código que a gente tem aqui, que vai ser responsável por checar se o jogo se encerrou ou não. Vocês lembram que sempre que a gente clica nesse erro aqui, a gente vai transmitir o achou 1, que eu expliquei agora. E quando a gente exibir esse erro aqui, né, quando ele recebeu o achou 1, ele vai transmitir o checar fim de jogo. É isso que a gente vai explicar agora. Ou seja, sempre que o jogador encontrar um erro, a gente vai transmitir esse checar fim de jogo. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai saber é ver se o contador de erros, que é a nossa variável, ela já está em 7. Se ela já estiver em 7, a gente vai mostrar o gato, né, e falar que ele achou todos os erros da fase por 2 segundos. Resetar para 0, porque lembra que é um jogo dos 7 erros. Então, se a gente encontra 7 erros, ele encerrou. Então, se for 7, a gente vai fazer isso que a gente falou agora. Ele vai falar parabéns. Mudar o contador para 0, porque a gente vai mudar de fase. Então, a gente precisa voltar, porque agora na próxima fase ele não vai ter encontrado nenhum erro ainda. E depois disso, caso o cenário atual seja 1, então ele vai mudar o cenário para 2. Ou seja, aqui a gente está no cenário 1. Quando a gente encontrar os 7 erros daqui, ele vai mudar o cenário para 2. Certo? Aí a gente vai esconder, porque a gente vai esconder o gato, e mudar o cenário para a noite estrelada, que é o cenário que a gente vai encontrar os erros no próximo jogo. E depois a gente vai transmitir cenário 2. Transmitir cenário 2 é referente àquelas lógicas de exibição. Aqui, por exemplo, lembra que eu falei que quando a gente recebeu o evento, olha, mudou para o cenário 2, galera. A gente tem que mudar os erros de lugar para que a gente possa encontrar esses erros no próximo jogo. É assim que a gente vai fazer. Se não, se for o cenário 2, então a gente vai mudar o cenário atual para 3. Cenário 2 é o da noite estrelada e cenário 3 é o nosso terceiro e último cenário. Aí a gente vai esconder o gato e vai fazer a mesma coisa. O último cenário se chama Quarto em Arles. A gente vai mudar para ele e vai transmitir cenário 3 para avisar o resto do jogo que a gente está no cenário 3. Avisando o resto do jogo que a gente está no cenário 3, todos os erros eles devem reagir de acordo e ir para suas respectivas posições naquele cenário 3. Se não, se ele já estiver no cenário 3, a gente precisa só transmitir o fim de jogo, porque ele já encontrou os erros das 3 fases e agora cabe a nós encerrar o jogo para o jogador. Deu para entender essa parte, galera? É uma lógica razoavelmente complexa. Eu, inclusive, acho que é uma das lógicas mais complexas que a gente já fez dentro dos jogos das nossas semanas, né? Considerando os nossos outros jogos que a gente já upou na plataforma, né? Por ser um bloco muito grande. Mas não é um bloco tão difícil de se entender assim. Ele é complexo, porém ele não faz nada de absurdo. Beleza. Assim a gente já vai conseguir falar sobre todas as nossas lógicas de trocas de cenários. Então a gente já falou aqui sobre as passagens de fases. E o que nos restou agora foi essa lógica de encerramento.
né? Que é quando a gente transmitiu o fim de jogo, ou seja, quando o jogador já estiver no cenário 3 e encontrar os 3 erros do cenário 3. Aí a gente vai jogar ele pro encerramento, pro fim de jogo. E o bloco do fim de jogo nada mais é do que esse mini bloco aqui de baixo que você vai ter que adicionar. Ele também é muito simples, a gente vai mudar para o cenário Race, que é um cenário que o Luiz já mostrou no começo, que fica vários raiozinhos na tela assim, que a gente achou bem bonito para encerramento. A gente vai mostrar, ou seja, a gente vai mostrar o gato na tela, deslizar até essas coordenadas, para que ele vá até essas coordenadas para falar a mensagem, e ele vai falar: parabéns, você é muito observador, por 2 segundos, e depois obrigado por jogar os nossos jogos. Caso jogar o nosso jogo, perdão. Além disso, quando a gente receber o fim de jogo, a gente tem também que se preocupar com os erros, né? Porque afinal os erros eles ainda estariam lá. Não esses, no caso. Os erros vermelhos. Porque uma vez que a gente clica nos brancos, eles são substituídos pelos vermelhos, não são mais clicáveis e ficam lá até a segunda ordem. Então, em todos os erros vermelhos, você vai ter que vir aqui e colocar para quando eles receberem fim de jogo, esconder. Para que quando ele estiver no cenário 3, cheio de errinho vermelho, e ele ganhar o jogo, a gente esconde todos esses erros vermelhos e mostra o gato falando a última mensagem. Tranquilo? Bom, pessoal, e com isso a gente encerra o nosso jogo, a gente encerrou o último tópico aqui. Se você prestou bastante atenção nessa aula, você já vai estar conseguindo pelo menos entender a lógica por trás desse jogo. Entende que esse jogo aqui é um dos mais complicados até agora, então se você achou um pouco difícil, você pode começar fazendo uma versão simplificada dele. Faz um jogo dos 2 erros, jogo dos 3 erros, sei lá, com um único cenário, e aí conforme você for pegando a manha, você vai aumentando. Para que você consiga entender essa lógica, porque ficou bem bacana o nosso resultado. Além disso, a gente tem outras aulas gravadas já na plataforma. Essa aqui é a nossa 5ª aula, então se vocês não viram as outras, a gente quer que vocês assistam lá, porque elas estão bem bacanas. E é isso. A Helicorp agradece a atenção e até a próxima.